iniciando a sessão. Vamos conferir aqui se vai estar realmente iniciando. Eu já te dou uma resposta. Pronto, Marcelo já está aparecendo. Boa tarde, caríssimos, caríssimas. Nós vamos começar essa nossa primeira atividade do nosso ciclo de palestras, o Veraneio Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Nós temos o Cored como organizador dessa atividade. Nós contamos aqui com o auxílio da nosso Adriano, que está fazendo a técnica, nossos colegas, Tiago, vice-presidente, Janete, nossa secretária do Cored. Nós estamos também tendo a presença do presidente da ANLI Norte, nosso querido presidente Pierre Merim, colega, advogado, e que vai fazer a sua fala sobre a pandemia e o coronavírus, período que nós estamos vivendo, período difícil. Vai fazer a fala representando a ANLI Norte, que é a Associação dos Municípios do Litoral Norte. Nossa ideia é uma fala de em torno de 30 minutos e, posteriormente, haverá algumas considerações. Então, presidente Pierre, contigo a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, Marcelo, Janete, Tiago, a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento. É uma satisfação poder estar aqui com vocês num momento importante, né, num momento onde a nossa região está em evidência por óbvio, também por conta da questão da pandemia, né, e me parece que as pessoas descobriram que o Litoral Norte ela pode existir uma vida superativa economicamente na baixa temporada também, mas também pelo momento pré-verão, né? Nós estamos aí prestes a iniciar o verão, daqui a algumas semanas inicia, mas, no entanto, os finais de semana já dão algumas amostras, né? Amostras de como será o verão, o comportamento das pessoas, o que o nosso comerciante está esperando, o que os municípios estão fazendo, se preparando neste momento de incerteza sanitária também, por mais que nós passamos aí algumas semanas em instabilidade, mas em razão dos finais de semana com um grande movimento, nós poderemos ter surpresa. Mas, enfim, Marcelo, eu estou à disposição, estou às ordens de vocês para que a gente possa passar a limpo, né, o nosso litoral norte. Presidente, uma primeira questão, né, que a gente pode debater o que os municípios, né, o que os municípios vão encaminhar, quais são as diretrizes, se há alguma diretriz quanto a encaminhamentos de protocolos, qual é a organização para esse veraneio? Marcelo, o Litoral Norte, muito embora nós tenhamos um comitê técnico, né, consultivo, orientativo, a região que tem
olhar específico à região e fazem parte em técnicos, professores, pesquisadores, médicos, liderados pela URGS, também com técnicos da 18ª, nós reconhecemos que o Estado detém os melhores técnicos e as pessoas mais capacitadas para, de uma forma geral, né, apresentar protocolos regionais. Nós não vamos fugir do que já tem hoje, os protocolos existentes hoje, e me parece que o Estado, ele também acompanha, me parece não, acompanha semanalmente com a questão das bandeiras. Há uma manifestação já feita pela região, considerando as festas de final de ano, o movimento superior que nós teremos no nosso final de semana, com um olhar específico na fiscalização, e daí que entra a participação do Estado, porque os municípios sozinhos não conseguem realizar a melhor fiscalização, vamos dizer assim, né? Tem que existir um trabalho integrado entre a Brigada Militar, entre o Corpo de Bombeiros, entre os fiscais sanitários do Estado. Nós estamos esperando que, assim como o Estado faz em outros verões, né, grandes forças-tarefa, vocês têm lembrança, a Força-Tarefa, junto com o Ministério Público, para fiscalizar questões sanitárias de carnes, de restaurantes, enfim, lancherias. Nós esperamos que neste ano o Estado ele se concentre em auxiliar os municípios a fazer essa fiscalização, vamos dizer assim, comportamental, né? Porque, a bem da verdade, as pessoas sabem que existe um vírus, as pessoas sabem a forma como deve se comportar. No entanto, passado mais de 6 meses, há um afrouxamento por conta das pessoas que passaram já muito tempo se cuidando, outras pouco se cuidaram, mas me parece que as pessoas estão esquecendo que nós não fomos ainda vacinados, que o vírus está circulando, que, muito embora nas últimas semanas nós tenhamos uma espécie de platô, dia a dia se mantém ainda a identificação de muitos casos ativos. Deu um tempo uma estabilizada na questão da ocupação dos leitos de UTI, no entanto, nos últimos dias aumentou um pouco. Tá? Ainda há uma segurança hospitalar, vamos dizer assim, né? O acesso à vaga no hospital ainda existe, é boa. No entanto, nós não podemos apresentar uma condição daqui a pouco contrária, assim, e que proporcione condições para que a alta da transmissibilidade se consolide e daí daqui a pouco nós colocar em risco a temporada de verão. Acho, colegas, que nós passamos com uma certa tranquilidade em termos, né, esses 6 meses, tão somente porque já tinha terminado o verão. Imagina se o início da pandemia lá no final de janeiro, ou seja, no meio do verão, olha como ficaria a nossa economia. Então, não é porque as coisas estão estáveis, não é porque o aparelhamento da saúde pública melhorou muito aqui no Litoral Norte. Vocês podem comparar os dados do antes-pandemia e o pós-pandemia. Nós melhoramos em muito as nossas estruturas hospitalares aqui, muito custeada pelos municípios. Agora, não é isso que vai fazer com que a população do Litoral Norte, que os municípios, entre nessa onda e ache que está tudo resolvido. Então, é algo que, por mais que se mostre um quadro razoável, nós não podemos afrouxar e nós não podemos tocar a vida
como se fosse antes, porque, na verdade, nós estamos no novo normal e temos que nos adaptar. Quanto ao aumento populacional que nós vamos ter, a gente sabe que o litoral norte, né, tem a sua própria constituição do litoral norte, é uma região que se formou muito em virtude das segundas residências, né? Muitos municípios são assim, os dados do IBGE apresentam isso também, municípios que têm 70% das suas residências somente ocupadas no final de semana ou veraneio, né? Isso é uma característica da nossa região. E na visão da Norte, como é que nós faríamos, né, em termos de lotação hospitalar, tendo em vista que nós vamos receber agora, né, mais de 1 milhão de pessoas, ou em torno de 1 milhão de pessoas, que são pessoas, né, que possuem as suas residências aqui, arcam com seus impostos também. Então, nessa questão hospitalar, quais são os principais pontos assim que geram preocupação e quais encaminhamentos que seriam possíveis assim de nós podermos realizar para minimizar, né, esse acúmulo que nós teremos, né, de pessoas e em detrimento de leitos hospitalares, presidente? Marcelo, a nossa estrutura aqui em saúde pública melhorou, como eu falei antes. E só para vocês terem uma noção, Osório, Hospital de Osório, que antes pandemia não tinha nenhuma vaga de UTI, agora já tem 10 e tem outras 10 que nós estamos custeando. Eu acho que daqui a 30 dias, provavelmente, nós teremos outros 10 leitos. Ou seja, só em Osório sai de 0 para 20 leitos de UTI. Né? Aqui em Tramandaí, sai de 10 leitos de UTI para 19. Então, nós aumentamos em praticamente 150% as vagas de UTI no litoral norte. Na média, existe uma média em relação à quantidade de UTI por 100 mil pessoas. O que antes, lá em março, eu sempre defendi, apresentei números ao Estado, e foi isso que fez com que o Estado realmente se curvasse ao nosso pedido aqui e também permitisse outros leitos de UTI. Antes, nós tínhamos, a nossa região era a região com a menor incidência de leitos de UTI por 100 mil habitantes. Antes era melhor. No quadro que está hoje e o que está se apresentando daqui a algumas semanas, nós estaremos entre as regiões com a melhor média. Fora isso, o que nós pedimos ao Estado, considerando que muitas pessoas vão vir da Grande Porto Alegre, vão vir da região do Vale dos Sinos, da região das Missões, muitas pessoas saem de lá para cá, por mais que que tenha a intenção do Estado em fechar os leitos de UTI nessas regiões, nós estamos pedindo para que se mantenham eles em funcionamento, né, aguardando o que pode acontecer no verão. Nós não podemos, daqui a pouco, lá no dia 10 de janeiro, por uma situação que provavelmente pode acontecer em razão da grande movimentação aqui na praia, muita gente na praia, muita gente no restaurante e tal, daqui a pouco nós vamos precisar e não tem, nós vamos estar com os nossos leitos aqui completamente ocupados, ou seja, teremos os leitos de Porto Alegre para ficar na retaguarda e, além desses leitos, os outros leitos de outras regiões que têm um planejamento ser fechado, para que eles permaneçam em funcionamento para nos dar mais segurança ainda. E, pelo que nós estamos observando, esse planejamento e esse pedido nosso, né, ou seja, até porque imagina o caos econômico, né, o caos em todos os sentidos, não ter o verão. Não, nós temos que ter o verão, as pessoas têm que vir aqui, claro, nós temos que evitar as aglomerações, mas as pessoas são obrigadas a vir aqui, porque a nossa região
a nossa economia, a economia que se movimenta em janeiro e fevereiro, ela que nos dará sustentação para nós nos mantermos no restante do ano. Ou seja, o Estado sabe disso aí, e ficou muito evidente de que antes da pandemia, a região do litoral norte existia uma descobertura muito em larga margem em relação às demais regiões do estado. No entanto, agora, se apresentou de novo no litoral norte, com esses outros investimentos que estão sendo encaminhados, que serão realidade em poucas semanas, provavelmente, Marcelo, e os demais, nós teremos uma excelente estrutura hospitalar para dar a segurança necessária aos nossos moradores, veranistas e turistas. Presidente, é muito interessante essa questão do direcionamento de leitos. Eu acho que isso é uma medida muito boa para a região e vai também contribuir e dar uma velocidade maior, né, para que a gente possa receber esse número de pessoas e, caso a região precise de leitos, a gente tenha um direcionamento. Isso é muito importante, a gente se sente mais seguro sabendo que essa linha vai ser adotada. Uma manifestação que é uma preocupação do CONED, sobre fechamento de praias ou a realização de um eventual distanciamento na praia, uma utilização mais coordenada da nossa orla. O que seria possível de encaminhamento, ou o que se tem de debate até então, ou pensamento sobre essa utilização da faixa de areia? Nós estamos nos baseando muito nas experiências de outros estados, e principalmente do Nordeste, que já voltaram antes, né? E aonde já tem uma temperatura já elevada há alguns meses. Houveram tentativas, eu acho que no estado do Rio de Janeiro, de organizar essa ocupação controlada, né, da faixa de praia, e por mais que fosse uma boa intenção, acabou que a operacionalização desta ocupação regrada não foi possível, Marcelo. Eu vi que os municípios e estados tentaram e não conseguiram. Não consegue por quê? Porque não tem fiscalização. Não consegue porque o Estado não consegue fiscalizar, os municípios têm uma fiscalização pequena, poucos municípios têm uma fiscalização adequada. Eu até posso dizer que em Imbé, por exemplo, tem uma fiscalização adequada, tem uma boa quantidade de fiscais, aí a Guarda Municipal trabalha integrada também, mas essa não é a realidade geral, e dificilmente tu consegue implementar uma situação se não for ao mesmo tempo para todos os municípios. Não adianta Imbé, Tramandaí ter e daqui a pouco Capão, Xangri-Lá não conseguir fazer isso aí. Então, sinceramente, acho que a questão da ocupação da faixa de praia, nós teremos que trabalhar muito mesmo a questão comportamental de cada um. Talvez conversando com as pessoas antes delas chegarem na praia, explicando que pode ir na praia, mas tem que manter o distanciamento, tem que se cuidar, enfim, esse trabalho, né, preparatório, vamos dizer assim, com as pessoas que irão frequentar um local que terá muitas pessoas, acho que fica mais viável, né? Presidente, uma questão que a gente debateu muito no período período de pandemia, né? Primeiro lá por março, né? Nós tivemos algumas situações que nos deixaram um tanto quanto preocupados, no sentido de alguns municípios, não muitas vezes a própria administração pública, mas parte da população, realizar barricadas, ou seja, no enfrentamento daqueles ditos moradores fixos
com os veranistas. Quais seriam as alternativas? Aí o Cored está tentando buscar também uma conscientização no sentido de que os veranistas eles não são contra a população residente, mas sim virão para a nossa região, cumprem com seus impostos. Então, quais seriam os mecanismos ou as formas de conscientização para que nós tenhamos uma segurança no verão sanitária, mas também nós tenhamos uma segurança quanto ao comportamento para que nós não tenhamos barricadas, queimas de pneu, que foram situações que nós enfrentamos, né, quase de desobediência civil, lá no início da pandemia, e é uma preocupação nossa de que, em virtude do número de pessoas que venham para cá, possam ocorrer movimentos dessa magnitude no veraneio. Pois é, Marcelo, sabe que naquela situação, assim, né, nos chamou muito a atenção, porque, infelizmente, alguns municípios fecharam as suas entradas, até se criou um pavor, assim, né, ao invés de medidas coerentes, razoáveis, muitos municípios queriam se isolar e não imaginavam, assim, eu me lembro, botando pedra, queimando pneu, parecia que o vírus estava vindo a cavalo, né? Foi até cômico, assim, algo... e como tu falou, o morador e o veranista, eles têm o mesmo direito, porque são pagadores de impostos, são pessoas que de uma forma ou outra tem uma ligação muito forte. O veranista, talvez, ele só não mora aqui porque ele precisa trabalhar em outra cidade, né? E o morador ele tem que estar consciente de que a nossa economia aqui, ela persiste, se mantém e pode melhorar por conta também da visão estratégica do veranista em querer investir aqui. Então, eu acho que, e é uma preocupação que eu sempre tive, fazer com que o morador compreenda de que o veranista ele é extremamente necessário à nossa cidade, à nossa região, e quando o veranista está satisfeito com a região, com o município, quem ganha é o morador, porque a economia gira mais, ele tem uma condição melhor de emprego, porque geralmente o veranista traz renda de outra região e aplica aqui, ele traz o salário dele, que poderia ser gasto lá em Porto Alegre, ele vem gastar aqui, a renda dele, que está lá em Santa Maria, e ele traz para cá. Então, isso é excelente, e a gente sempre tenta trabalhar com o morador, porque efetivamente parcela dos moradores, né, que fixos, enfim, eles acham que essa terra aqui pertence tão somente a eles e que os veranistas e turistas não têm direito também a usufruir. Agora, e aí que entra a questão, não é porque o vereador, o turista, o veranista vem para cá, de que ele também não deva cumprir as mesmas regras que ele cumpre lá na sua cidade. Eu conheço algumas pessoas que moram em Porto Alegre, amigos meus, enfim, do nosso convívio, que lá em Porto Alegre cumprem os protocolos sanitários rigorosamente. No entanto, quando chego aqui na sua casa, parece que aqui é uma zona free, parece que aqui pode tudo. Respeita entrar numa lancheria com a máscara, ou coloca luva para ir num buffet, e aqui ele pensa que não precisa fazer nada. Acho que, e daí volta naquela questão comportamental. As pessoas, a principal arma contra o vírus, e para nós poder enfrentar um verão tranquilo, vai da consciência, da conscientização de cada um. A imprensa, os órgãos do governo, as redes sociais. Eu acho que nós, assim, que temos um compromisso com o mundo público, né, nós temos que fazer nossa parte em aproveitar, ocupar todos os espaços para pedir essas pessoas, para orientar essas pessoas, para que elas compreendam que
no novo normal de hoje, nós temos sim que cumprir com o nosso papel cidadão, que é ter a responsabilidade consigo próprio, mas também com aqueles que nos rodeiam. Não adianta eu ser responsável aqui na prefeitura e eu chegar, e daqui a pouco eu vou lá no meu pai, na minha mãe, que já tem uma maior idade, chega lá e ser totalmente irresponsável lá com eles. Então, mas, por óbvio, vai uma questão de consciência, comportamento, e a imprensa, assim, às vezes, quando eu vejo o jornal da noite, quando falam, comentam a questão da diminuição da transmissão, até aí tem que tomar todo um cuidado, porque daqui a pouco, da forma como tu divulga a informação, faz com que a pessoa que está assistindo se sinta muito mais segura e daqui a pouco já acha que está tudo normal. Então, tem vários cuidados, e a gente conversa muito entre os prefeitos aqui, Marcelo. Nós conversamos muito com a população também, quando nós temos essa chance, e o grande desafio nosso é a questão da conscientização mesmo. Essa é a principal arma. Nós notamos realmente também alguns fatores de que quando as pessoas chegam até o litoral, elas tiram, né, o pé do freio, né? Param de fazer um controle maior. É algo que tem até alguns estudos nessa forma, né, de que as pessoas, num período de férias, elas acabam relaxando mais. Então, realmente, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. Eu vou passar a palavra para o Thiago, que vai fazer aqui uma pergunta, nosso vice-presidente. Beleza, Marcelo, obrigado. Grande presidente Pierre Hermerin, prazer poder estar aqui ouvindo o senhor. E de antemão já elogiar o trabalho feito à frente da Amilinorte e da condução dos trabalhos neste importante ano com uma condição aí única, né, jamais vista, e que o senhor conseguiu trazer aí uma atuação rápida, uma resposta rápida, com união dos prefeitos, com um prestígio muito grande, do qual a gente se orgulha muito. Então, nossos parabéns. Também cumprimentar a Janete, nossa colega, que está aí conosco. Prefeito Pierre, eu represento as entidades empresariais, né, junto ao Cored. Então, a gente tem uma atuação muito forte aqui em Tramandaí, Imbé, junto com o CDL, o qual a gente já desenvolveu algumas parcerias, né, junto com a Prefeitura do Imbé. E eu te pergunto, para os comerciantes que estão nos ouvindo, né, qual é o papel desse empresário, desse comerciante que está recebendo os clientes, que está à frente, que está na linha de frente, porque vocês viram que eu comecei aqui a live, eu estou com a minha máscara, eu estou aqui no meu comércio, eu estou com a porta aberta, e eu tirei a máscara agora para poder falar, mas eu logo já vou colocá-la novamente, porque a gente vê as pessoas estão passando sem máscara, as pessoas entram na nossa loja sem máscara, a gente acaba às vezes até ficando um pouco constrangido, né, com as pessoas, porque a gente tem aquela ideia de que o cliente ele deve ser bem atendido, ele deve ter a premissa, né, da hospitalidade, e muitas vezes ele não está cumprindo esse protocolo. Como é que nós, empresários, vamos lidar com isso de maneira a não agredir o cliente e sim bem recebê-lo? Tiago, sabe que, inclusive, é uma grata surpresa, assim, para mim, o comportamento do nosso empresário aqui no litoral. Claro, salvo algumas exceções, eu notei que o nosso empresário aqui, ele se comportou muito bem, assim, durante todo esse tempo, né? Lá no início, buscando uma alternativa, depois discutimos juntos a questão da cogestão, né, dos protocolos aqui regionais, e aonde eu vou, os comércios estão aparelhados, assim, estão cumprindo. Tem funcionário orientando na distanciamento da fila, tem álcool gel, eu vejo muito cuidado, eu vejo muita limpeza,
Então, agora, o que nós esperamos, né, esperamos do empresário, do comerciante, é que ele se mantenha nesse mesmo nível, e que esses novos comerciantes, porque nós temos comércios que são específicos de verão, um quiosque na praia, está fechado agora, mas vai abrir, que esses também sigam à risca, né, o exemplo dado pelos demais comerciantes, porque sabe que se tem algo que me surpreendeu muito mais que o poder público, muito mais que os municípios, foram os comerciantes, os empresários que, salvo exceções, tá? Mas na sua grande maioria cumpriram com o seu papel. Tu entra numa farmácia, tu vê a organização. Tu entra numa loja que vende roupa, também super organizados. E por isso, Tiago, que a nossa associação também lutou muito para que, naquele momento mais difícil, onde estava praticamente tudo fechado, né, para que, de uma forma gradativa, pudessem voltar ao trabalho, porque a gente sabe a importância que tem um comércio, né, num município. E daí que, só para citar um exemplo, Tiago, assim, teve muita gente que desafiou a pandemia e mesmo assim investiu. Aqui em Bé, sexta-feira inaugurou a nova loja do Carlão Calçados. Eu fui lá parabenizar o Carlão e tal. Carlão, nosso associado. O Carlão fez um investimento de praticamente R$500 milhão. Sabe quantos empregos ele proporcionou aqui em Bé, em uma loja? 15 famílias que estavam sem emprego, que agora estão trabalhando. Ou seja, o Carlão é um exemplo, porque ele, geralmente, assim, numa pandemia, né, o empresário se recolhe a todo uma visão temerária, né, de que não deve ser investido, e ele fez ao contrário. Ele expandiu mais o investimento. E mais, na loja dele, cumprindo os protocolos, com álcool em gel, distanciamento, não pode aqui, um funcionário só cuidando com o comportamento das pessoas. Ou seja, o que eu espero, daí te respondendo, primeiro, que eu quero deixar público aqui o meu elogio a todo comerciante, né? Olha, praticamente com poucas exceções, deram exemplo de que nós temos que trabalhar no novo normal. Obrigado, presidente. Temos uma pergunta aqui, o Marcelo Marques, diz que o CDL e Tramandaí em Bé estão presentes. O nosso tesoureiro, Martinez, Carlos Eduardo Martinez, faz uma pergunta. Gostaria de saber quais as medidas de contingência que os municípios estão estruturando para serem adotadas em curto prazo. Marcelo, o que os municípios, nas próximas semanas, estarão apresentando cada qual com as suas peculiaridades, uma nova visão de enfrentamento da pandemia na sua cidade. Porque, quer ver uma coisa? No Litoral Norte não tem como nós termos um único plano estratégico, porque aqui nós temos algumas características. Faz parte, por exemplo, da região, da Uninorte, o município lá de Mampituba. Ou seja, o município de Mampituba, o comportamento do vírus e das pessoas é diferente do comportamento das pessoas aqui em Bé, Capão da Canoa, Tramandaí. Então, não tem como termos planos de contingenciamento de uma forma única. Por isso que, passados aí 4, 5 semanas de uma instabilidade, se observando sanitariamente os movimentos dos finais de semana, os municípios estão estudando a melhor forma estratégica de encarar as suas realidades. O Litoral Norte não tem uma única realidade.
o município de Mostardas, por exemplo, tem um baixíssimo índice de transmissibilidade, uma baixíssima taxa de ocupação de leitos, diferentemente, talvez, aqui de Capão da Canoa ou de Osório. Então, esta resposta, ela é uma resposta que eu posso dizer que os municípios estão se movimentando, atrelado aos números do Estado. No entanto, cada município, ele se comporta de um jeito diferente no enfrentamento. Presidente, uma última pergunta, último questionamento. Quais são os riscos de nós ingressarmos numa bandeira preta? E quais seriam as repercussões caso isso viesse a acontecer, na visão da Alinorte? Olha, ontem uma pessoa me fez a mesma pergunta. PR, tem risco? Tem risco. Tá? Acho muito difícil, porque pelas experiências do mundo, por mais que tivesse uma segunda onda, a segunda onda nunca foi mais grave do que o pico da primeira. Nós tivemos o nosso pico aqui, onde a situação... claro que ninguém ficou sem atendimento médico, ninguém ficou sem leito de UTI, leito clínico, ninguém. Eu não conheço nenhum caso de alguém que não teve atendimento. Mas ali em agosto, setembro, aquele período foi um período bem crítico. E nós, no máximo, fomos para a bandeira vermelha, aí logo em seguida conseguimos daí a cogestão dos protocolos aqui na região. Então, pode, daqui a pouco, numa segunda onda, ficar pior, assim, mas duvido que nós tenhamos um momento tão ruim como foi aquele no final de agosto, durante o mês de agosto, início de setembro. Por isso, que daí volta naquela conversa, o comportamento, nós claro, está melhor agora, porque os comércios já estão funcionando com todos os cuidados, a economia voltou a girar, a roda da economia está em giro, mas nós não podemos encarar como se estivesse tudo normal, nós não podemos. E os municípios litorâneos, que receberão milhares de pessoas nas próximas semanas, final de semana, nas festas de final de ano, terão que ter essa consciência. Eu acho que uma campanha publicitária os municípios têm que fazer com os nossos turistas e veranistas que vão vir aqui, né, nos próximos final de semana, na virada do ano. Eu acho que isso é muito necessário. Mas, enfim, a nossa maior arma, acho que esse é o desafio nosso como gestor aqui do Litoral Norte, é fazer com que as pessoas mantenham a compreensão, fazer com que o comportamento dessas pessoas seja um comportamento respeitoso com o próximo, respeitoso com o irmão, com o comerciante, com o cliente, né? Eu acho que o segredo para que a gente tenha um verão tranquilo dentro do possível e sem precisar daqui a pouco ter uma alteração de protocolos radical que poderia ser péssimo para a nossa economia no verão, nós temos que nos conscientizar. Presidente, eu vou passar a palavra aos meus colegas, se quiserem fazer alguma observação, senão iremos para as considerações finais. Alô? Me ouve? Não, eu gostaria só de perguntar junto ao Pierre como é que a gente poderia auxiliar na ampliação da Operação Verão. Para finalizar aí, que eu acho que é onde nós vamos conseguir ter algum respaldo do Estado, né? No sentido de ampliar aqui a fiscalização, a orientação e até para que a gente consiga, porque só com os recursos que a gente tem dos municípios vai ficar complicado mesmo. Quanto mesmo mencionasse, o comércio se esforçou pelo seu trabalho, seu dever de casa, né? Como é que a gente pode prestigiar e fazer com que o Estado, utilizar o nosso prestígio para que o Estado nos enxergue melhor ainda? Tiago, eu acho que vocês têm que continuar unidos,
Porque na pandemia, assim como nós aprendemos, os comerciantes e as federações, os CDLs, enfim, a sociedade aprendeu muito também. Quando um prefeito chega no governo do estado e diz que precisa de mais policiamento, diz que precisa mais isso e aquilo, é quase que uma normalidade, porque todo mundo pede. Agora, quando uma instituição organizada da sociedade se apresenta junto ao governo do estado, com toda a sua força que tem, mostrando o quanto ela representa, olha só, quanto que os empresários e comerciantes, empreendedores representam para o litoral. Qual é a cifra? Quantos empregos? Né? Eu acho que essa argumentação, quando vocês se posicionam também junto ao governo estadual e requerem nos apoiando os pleitos, tem muita força. A gente sozinho, um prefeito sozinho, não consegue muita coisa. Agora, com os prefeitos, quando estão unidos, juntamente com as entidades de classe também organizadas, daí o negócio modifica. O que talvez, Marcelo, Janete, foi o grande segredo nosso do litoral durante esse ano? Eu sei que o Thiago acompanha a Norte há muito tempo. Nunca se viu uma união tão grande dos municípios como se viu agora. E talvez foi isso que fez com que nós tivéssemos a força necessária para chegar lá e emparedar o governo para que nós tivéssemos mais investimento, principalmente em saúde aqui. E o que eu digo para os colegas prefeitos, eu acho que com esse ano, os colegas, eu estou saindo do mandato agora, mas dos 23 prefeitos, 20 estão em reeleição, e provavelmente muitos vão se reeleger. Eles, eu acho que aprenderam que nós unidos, a região, a classe política é bem mais forte, e a partir daí a gente tem que pleitear muitos outros investimentos, não só em saúde, como me parece que esse já é algo bem encaminhado, mas a questão da segurança pública, a questão das rodovias, né? Enfim, tem vários temas, a questão do turismo da baixa temporada. Não adianta um prefeito ficar sozinho lutando, não, é a região como um todo. O nosso turismo da baixa temporada é inexplorado, gente. O Thiago trabalha muito com isso. É uma voz há décadas, né, que fala sobre isso aí. Nós temos um turismo da Encosta da Serra que é inigualável, inexplorada no Brasil. E os prefeitos têm que eles não podem ter ciúme de um município ou outro. Não, nós temos que pensar na coletividade. Quer ver uma outra coisa também, Janete? A questão da agricultura familiar. A nossa agricultura familiar, ela tem um potencial, gente, que vocês não fazem ideia. No entanto, na hora de receber um investimento se privilegia grandes produtores, né, de outras regiões, e o nosso produtor, como foi agora na questão da banana, quando nós tivemos aí aqueles temporais que perderam as suas culturas, não tiveram apoio do Estado. Então, tem muita coisa na região que nós temos que deliberar conjuntamente, com muita união da classe política e da sociedade organizada. Presidente, nós temos uma pergunta, agora sim a última pergunta nossa, do Marcelo Marques, do CDL. Como estamos perto da região mais populosa do estado, muitos virão para cá. A pergunta que faço é que existe algum pedido para vir mais recursos para o litoral norte para este verão? Ou leitos? Leitos já foi dito, mas questão de recursos. Não, tem sim. Nós estamos já há alguns meses. A questão da saúde, assim, está bem organizada, né? Já está bem alinhada. Mas a questão da segurança pública, né? Agora, recurso para investimento não é fácil. Agora, o recurso em material humano para melhor aparelhar o Estado no litoral norte, eu tenho acompanhado aí a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, a própria a Secretaria de Saúde do Estado. Existe sim uma organização
e um encaminhamento para aparelhar em muito os braços organizados do Estado, né? Eu acho, inclusive, que nós teremos aí uma presença do Estado, talvez a melhor das últimas décadas, pelo que se observa. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Marcelo. Marcelo, que é um grande companheiro aí, que está sempre nos auxiliando e buscando alternativas. Um abraço a ele. A nossa secretária, Janete de Matos, com a palavra. Rapidamente que eu vou falar. Sexta-feira eu tive que ir a Porto Alegre e optei por ir de ônibus, né? Foi rápido, voltei no mesmo dia. O que eu observei que não foi feita a medição de temperatura como estavam fazendo nos ônibus. Observei também no retorno, uma senhora embarcou sem máscara, sentou ao lado de outra pessoa, que não é para fazer isso, é para sentar, eles vendem os bancos já na janela, né, a passagem para ficar na janela e não sentar, a não ser que seja familiar, que as pessoas estejam juntas, né. Então, aquilo ficou me chamando a atenção, aí foi que o momento ela pegou, esqueci de colocar a máscara. Eu acho que é muito da educação das pessoas, da conscientização. Desde o início da pandemia, que começou toda a situação do comércio fechar, eu ficava olhando, e agora eu converso também bastante com as pessoas aqui do comércio, aqui de Osório, e eles me falam da insegurança, né, que agora está se desenhando um quadro, melhorando um pouco, né, mas ainda tem muita dúvida, referente ao Natal, final do ano, se vão vender bem, e as pessoas falam sobre isso, das pessoas entrarem assim, eles colocam ali demarcado o lugar que tu tem que ficar um distanciamento, quando a gente olha, a pessoa está grudada nas tuas costas. É que a gente nunca viveu isso antes, né? E nem esperava viver. Então, eu acho que é tudo um aprendizado, eu acho que é mais nesse momento mesmo, e eu me disponho também a auxiliar, divulgar, sabe? Informar as pessoas, porque às vezes acaba esquecendo. Pessoas do meu convívio mesmo, que eu sei que nunca se cuidaram desde o início da pandemia, nunca, elas colocam uma máscara se elas entrarem em algum lugar que exige, senão seguem com as festas em família, seguem viajando, e a gente parece que passa assim por louca, né, por estar se cuidando, né? Eu acho que é tudo conscientização e vai ter que ser mesmo a gente começar a se adaptar, tem que se adaptar, é um novo normal, né? Eu vou seguir me cuidando, sigo com a minha máscara, sigo com o meu álcool gel na bolsa, sigo com todos os cuidados, chego em casa, lavo todas as compras que eu fizer ali de alimentos, da feira, de mercado, mas é coisas que a gente demorou no início, ficar pensando, poxa, mas eu vou lavar a laranja, se eu vou descascar, lavo. Pode chamar de louca, lavo. Por enquanto eu vou fazer, enquanto for necessário, todos esses cuidados, né? E mesmo assim eu não estou livre de, né, pegar o vírus, não estou livre. E eu me disponho, assim, no momento que houver uma divulgação maior, pode enviar para mim, que eu vou divulgando junto às secretarias também, divulgando no Facebook, que eu acho que o caminho é esse. Eu acho que vai ser esse caminho mesmo. Obrigado, Janete. As últimas considerações, passar para o nosso presidente, Pierre Merim. As últimas considerações para a gente fazer o encerramento. Tá bom, Marcelo, quero agradecer o espaço, né, de estar com vocês aí debatendo um pouco sobre o atual quadro. Eu sei que vocês têm de uma forma muito responsável, assim, uma atuação importante, né, na região. Eu acho que esse espaço de diálogo, né, com a associação dos municípios, com os prefeitos, eu acho que isso é importante. Muitas vezes os prefeitos se sentem isolados em determinadas pautas, que nós podemos sempre construir alternativas em conjunto, quer seja com os prefeitos, com a sociedade civil organizada, com parlamentares, né, que tem representatividade aqui no Litoral Norte. Enfim, eu também estou finalizando meu mandato, aí falta praticamente 60 e alguns dias, né, depois de quase 8 anos, mas a partir do dia 1º de janeiro também me coloco à disposição de vocês, né, como cidadão comum,
como alguém que também nasceu, tem toda uma identidade aqui com a nossa região, me coloco à disposição para ajudar a construir um bom diálogo, né, diálogo e alternativas que possam elevar a nossa região. Certo, gente? Um grande abraço, me coloco sempre à disposição de vocês. Nós chegamos, então, a esse final dessa nossa primeira atividade. Nós queremos agradecer imensamente o presidente da Alinorte, Pierre Merim, que se disponibilizou a fazer parte desse debate. Como nós referimos no início, a nossa ideia é, no último dia, na sexta-feira, o Cored faça suas manifestações também, encaminhe para o governo do estado do Rio Grande do Sul, porque o nosso objetivo primeiro é o desenvolvimento da região, sendo que o Cored ele se presta para isso, né, para analisar o desenvolvimento e buscar frentes para o desenvolvimento. A gente está numa semana de consulta popular também, e é bem interessante que na consulta popular, que é 4 projetos a serem votados, são 2 projetos do turismo, que é roteiros integrados e mapeamento de atividades turísticas, e 2 projetos da área rural. E a gente sempre verifica nas consultas populares, sempre os projetos rurais, sempre recebendo recurso, porque há uma união desse segmento para a consulta popular, porque é uma forma de recebimento de recurso. Então, o Cored vem trabalhando incessantemente, né, com o debate das questões da região, também sempre destacando nas reuniões dos fóruns dos Coreds, destacando nas reuniões que nós temos com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que é premente o investimento do Estado no litoral norte. Felizmente, a gente verifica várias situações em que o litoral norte ele acaba sendo a região que está no final da fila em vários pontos, né, que o Estado acaba se lembrando da nossa região no veraneio, mas o Estado ainda não se percebeu que nós temos mais de 50% já da folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul para inativos, e nós temos um grande concorrente, que é o litoral de Santa Catarina, com esse tipo de turista, que é o aposentado. Então, nós sempre dialogamos com o Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que o litoral norte ele precisa ser um dos primeiros da fila em recebimento de recursos. Senão, nós estamos custeando as atividades de Santa Catarina. Porque o nosso aposentado não precisa trabalhar, obviamente, ele é alguém que não concorre no mercado de trabalho e vai gastar sua aposentadoria no litoral de Santa Catarina. Por vezes, vendendo o imóvel que tem no Rio Grande do Sul, ou vendendo o imóvel que tem no nosso litoral norte, acaba custeando lá. Os cofres do Estado servem para custear serviços no litoral de Santa Catarina. Então, isso é algo que a gente sempre bate, em inúmeras reuniões do Fórum dos Coredes, a gente falou, em várias reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, sempre nesse sentido, que a gente precisa ter. O Estado do Rio Grande do Sul é a última fronteira das divisas de recurso do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ter sempre, né, um foco nessa linha. Então, uma das linhas de argumentação que a gente está batendo bastante, né? E a gente quer agradecer a tua disponibilidade, quer agradecer a parceria e que a gente possa, né, participar também dessa organização do litoral, essa organização do veraneio, que é muito importante, né? É um momento alto da nossa região, a gente não pode deixar que seja afetada, obviamente, que a gente precisa ter segurança, né? Não há dúvida quanto a isso, mas que a gente também possa receber as pessoas, e bem receber, né? Nós temos até um projeto no nosso planejamento estratégico da região, que é o projeto Bem Receber, né? Então, que a gente possa botar em prática o Bem Receber, né? Agradecer, então, essa tua exposição e retornar em outra oportunidade também, né? Na sexta-feira nós vamos elaborar esse documento, vamos encaminhar para o Norte também, né? E novamente agradecer pela participação, agradecer aos nossos colegas de diretoria de Cored, né? Pela incessante atividade também, Tiago, a Janete e outros componentes que não puderam estar presentes, a professora Adriana, que está defendeu hoje à tarde a tese de doutorado dela, não pôde estar presente também.
Então, Pierre, muito obrigado pela tua presença. E vamos... Quero dar uma última fala? Então, vamos encerrando aqui. Forte abraço a todos. Encerramos essa transmissão. E até amanhã com nossa fala do Alfredo Pesce. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.